Olá, galera. Professor Glauco Dantas. Vamos aqui fazer essa série de simulados, né? Com vistas a atingir esse concurso do Ministério Público a respeito do tema improbidade administrativa, que é um tema, de certa maneira, um pouquinho chato, entendeu? Mas não é difícil, tem algumas questões que você tem que abordar determinados detalhes e aí vamos cair dentro para a gente conseguir, né, lograr êxito. Vamos lá, primeira questão. Sobre improbidade administrativa, é correto afirmar exceto. Então, já começa o seguinte, o cara, ele quer o quê? Ele quer, perdão, a alternativa é o quê? Incorreta. É correto afirmar exceto, ele quer incorreta. Você tem que fazer isso na prova. Porque o correto fica aqui marcado e você acaba dando mole pensando que isso daqui é que você tem que marcar a alternativa correta. E não, na verdade tem um exceto aqui enorme e você tem que marcar a alternativa incorreta. Letra A. O conceito de agente público, para efeito da lei de improbidade administrativa, abrange todo aquele que exerça, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, mandato, cargo, emprego ou função na administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação, custeio, era já concorrido, ou concorra com mais de 50% do patrimônio da receita anual. Vem comigo. Vem comigo. Gente, olha só, preste atenção. O que acontece? A lei de improbidade, no artigo 2º, ela usou o conceito mais amplo que pode existir a respeito de agente público, né? Que engloba rigorosamente toda e qualquer pessoa que de alguma maneira exerce uma função pública independentemente dessa pessoa ser remunerada ou não, não é? Então engloba quem? Os agentes políticos, por exemplo, governador, prefeito, deputados, vereadores, ministros de estados, que são os auxiliares imediatos dos chefes do Poder Executivo. Esses são agentes políticos. Particulares em colaboração, por exemplo, um agente honorífico, né? Um cara que trabalha como mesário, um cara que é jurado do Conselho de Sentença, esses caras não são remunerados, né? Pode englobar um servidor temporário, por exemplo, um agente recenseador do IBGE, pode englobar um servidor estatutário que pode ocupar cargo efetivo ou cargo em comissão, ou seja, engloba todo mundo, né? Você tem aí um conceito bem extenso de quê? De agente público para efeito da lei de improbidade. Então não é a alternativa A que está incorreta. Vamos voltar lá. Não é a alternativa A que está o quê? Incorreta. Vamos olhar lá a questão. Vamos lá. B. Os atos que importam enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e que atentam contra os princípios da administração pública são considerados atos de improbidade administrativa. Está certo, ele não está mentindo. Mas se ele tivesse colocado nessa letra B o somente, né, estaria errado porque hoje, olha para cá, vem comigo. Existe, né, uma outra modalidade de improbidade chamada o quê? Que é o artigo 10A. Incentivo indevido tributário ou financeiro. Foi um tipo de improbidade criado para atacar a guerra fiscal, né? A guerra fiscal. Por exemplo, eu tenho 2 municípios do interior, os 2 querem atrair uma empresa, e aí eles vão diminuindo a alíquota, por exemplo, do ISS. A lei prevê limites para a diminuição dessa alíquota, né? Se você diminui a alíquota além dos limites do que a lei prevê, você vai responder por esse ato de improbidade aqui. Então hoje não são só esses, mas também esse do artigo 10A. Então a letra B está correta. Vamos lá para C. O agente público que praticar
os atos de improbidade terá suspensos os direitos políticos em caráter definitivo. Gente, você pode perceber uma coisa aqui. Há um total paradoxo entre suspender em caráter definitivo, não é? Ficando vedada a sua candidatura a qualquer tempo. Está errado. Por exemplo, se você pratica um ato que gera enriquecimento ilícito, os teus direitos políticos ficam suspensos de 8 a 10 anos. Se você pratica um ato que gera prejuízo ao erário, de 5 a 8. Se você pratica um ato que gera violação dos princípios, de 3 a 5. E se você pratica essa modalidade aqui, que é o artigo 10A, que eu acabei de explicar agora há pouco, você tem os direitos políticos suspensos de 5 a 8 anos. Então a gente já tem o gabarito, a incorreta letra C. Letra D, a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e a perda da função pública são exemplos de sanções, tá certo? E o Ministério Público tem legitimidade para a poupação de improbidade administrativa, tá certo? Não só o Ministério Público, como a pessoa jurídica interessada. E veja que a questão não está falando que somente o Ministério Público tem legitimidade para propor ação de improbidade. Aí estaria errado. Mas ele está dizendo que o Ministério Público tem legitimidade. Tem. Legitimidade é a de causa, não é? E também a pessoa jurídica interessada pode propor ação de improbidade. Então o gabarito é letra C. Vamos para a próxima. Ademar, ocupante de cargo em comissão em empresa pública, recebia pagamentos para não certificar o inadimplemento de entidades conveniadas que não apresentavam prestação de contas na forma convencionada, o que seria obrigação do servidor. Com isso, as entidades em questão não eram intimadas a devolver os recursos recebidos. Independentemente do vínculo jurídico firmado entre a empresa pública e as entidades mencionadas, aí ele vem trazendo as alternativas. Vem comigo rapidinho, gente. Tem um macete que eu costumo dar, que ele te ajuda em 98% das questões de prova. Qual é o macete? Quando você está na lei de improbidade, você hoje tem 4 atos: enriquecimento ilícito, danos ao erário, incentivo indevido, tributário e financeiro e a violação dos princípios. Eu botei essa escadinha porque no enriquecimento ilícito você tem uma penalidade mais o quê? Mais acentuada, dado que é aquela que é aplicada no caso de danos ao erário, cuja gravidade é mediana, e a violação dos princípios. Ok. Mas como que eu vou enquadrar o cara no artigo 9 e no artigo 10? Quando que o cara vai ter praticado enriquecimento ilícito ou danos ao erário? Isso é importante por quê? Porque os danos ao erário admitem o dolo ou a culpa. E a violação dos princípios somente o quê? O dolo. Né? O que acontece? O que você vai fazer? Quando o proveito patrimonial direto e imediato é do próprio cara que praticou o ato, é enriquecimento ilícito. Quando o proveito patrimonial direto e imediato da prática do ato é de um terceiro, é danos ao erário. Então, por exemplo, eu sou o chefe da repartição, tá? E tenho conhecimento de que a minha subordinada usa o carro da repartição para fazer compra. É constatada essa situação. Eu vou responder pelo quê e ela vai responder pelo quê. Ela está usando o carro da repartição para fazer compra. Então o proveito patrimonial direto e imediato é dela. Ela não ficou rica, todo mundo precisa ficar rica. Isso é o quê? Enriquecimento ilícito dela. E o chefe imediato que tolerou que ela usasse o carro da repartição para ir fazer compra quando não era possível, né, praticou o quê? Danos ao erário. Quem praticou danos ao erário é o quê? É o chefe imediato que tolerou que ela pudesse ter feito aquilo. Ela praticou enriquecimento ilícito e ele praticou o quê? Danos ao erário. Não é? Na questão aqui fica claro que o incremento patrimonial direto e imediato é do próprio cara que praticou o quê? O ato. Então, letra A, vamos lá. O servidor pode ser responsabilizado por ato que gera prejuízo ao erário.
desde que se confirme ou comprove que agiu com dolo ou má-fé. Aqui está errado por duas coisas. Primeiro, porque ele não é um terceiro, ele foi o próprio cara que recebeu a vantagem econômica. Segundo, porque não há necessidade, se fosse prejuízo ao erário, do cara ter agido com dolo, porque admite também a modalidade o quê? Culposa, que é a prática não intencional de uma conduta quando você tem agido com negligência, imprudência ou imperícia. B. O empregado em questão não poderá ser responsabilizado por ato de improbidade, porque não possui vínculo estatutário com a empresa pública. Ele possui vínculo estatutário sim, mas a empresa pública é CLT, ok. É CLT se o cara tiver ingressado lá através de concurso, que é emprego público. Agora, mesmo uma pessoa que ocupa cargo em comissão numa estatal, ele é servidor estatutário sim, tá? Ele está ocupando cargo em comissão, e cargo em comissão é estatuto. C. A empresa pública não se enquadra na condição de sujeito passivo de improbidade. Pelo amor de Deus, já para por aí. O artigo 1º da Lei 8429 é claro em colocar a empresa pública como sujeito passivo do ato de improbidade. D. Diante do comprovado enriquecimento ilícito do servidor, que intencionalmente deixou de emitir certidão declarando a inadimplência das entidades, resta tipificado o ato de improbidade. Sim, ato que gera o quê? Enriquecimento ilícito. E o servidor não poderá ser processado por ato de improbidade, que gera prejuízo ao erário, eis que é descaracterizado o enriquecimento ilícito pelo fato dos recursos não advirem do tesouro. Tudo errado, né? Então, eu gabarito aqui com tranquilidade a letra o quê? D, ok? Vamos agora ao próximo, vamos partir para o próximo agora. Um abraço. Tamo junto.